Hello guys, welcome to another video of Inglês na Marra, esse canal que te ensina inglês de forma prática e direta. Eu sou o Marcos Terra, professor de inglês e fundador da Marcos Terra Idiomas, a sua próxima escola de inglês online. E o vídeo de hoje é sobre o odiado, temido, repudiado e não compreendido Present Perfect. Mas calma que é muito mais tranquilo do que você pensa. So, let's hit the books. Pessoal, eu não sei para que deram um nome de presente para um tempo verbal que trata do passado. Mas tudo bem, então essa é a primeira coisa que é legal vocês manterem em mente. O Present Perfect, ele trata de ações do passado, que já podem ter finalizado ou ainda estão acontecendo, ainda é verdade no dia de hoje. A estrutura é bem simples, na verdade. Primeira coisa, vocês vão escolher a pessoa de quem vocês estão falando, então algum pronome, he, she, it, I, we, they, por aí vai. Acrescentar o have e, na sequência, o verbo principal, que nesse caso vai estar naquela famosa terceirinha coluna de verbos, que é o tempo verbal do particípio. E aqui, para tudo, lembrando uma observação muito importante. O have, independente se está sendo usado no present perfect ou só o have como verbo ter, sempre que a gente usar essa palavra na terceira pessoa do singular, ele vira has, ok? Então esse tempo verbal, ele descreve algo que aconteceu no passado, cujo momento em específico não é relevante. Então pode ter sido ontem, antes de ontem, ano passado, 10 anos atrás. O que importa é o fato acontecido e não o tempo que isso aconteceu. Então, por exemplo, se eu te digo assim, nossa, eu fui numa festa e eu conheci uma pessoa super legal lá. Aqui o fato importante é que eu conheci uma pessoa super legal e não quando foi a festa. Então não interessa se a festa foi há 10 anos atrás, ou semana passada, ou ontem. A mensagem que eu quero passar é que teve pegação na festa. E é aqui que está a grande diferença do Present Perfect para o Simple Past. Então, usando o exemplo da festa e dessa estrutura do Present Perfect, fica assim: Oh man, I've been to this party and I met a girl there. Então aqui nesse exemplo, o been é o particípio de be, que é o verbo to be. Então percebe que a estrutura ficou I have been. Sujeito, have, e verbo principal na terceira coluninha do particípio. Agora, se eu falo que eu fui a uma festa ontem à noite e conheci uma garota. I went to a party last night and I met a girl there. Nesse caso, eu usei o simple past porque eu especifiquei que foi ontem à noite. Só que nem tudo fica tão às claras dessa maneira. Mas antes da gente continuar destrinchando esse tema, que tal já deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novas notificações. E também para que esse canal atinja e ajude muito mais pessoas e também nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo legal para vocês. E também um outro lembrete, que aqui embaixo a gente tem o link para a escola Marcos Terra Idiomas. Eu sou o fundador dessa escola, lá a gente oferece aulas individuais e personalizadas. Então, além do curso do inglês básico ao avançado, a gente tem aulas específicas para conversação, para preparação de entrevistas de emprego, por exemplo, suporte para exames de proficiência. Então a gente tem professores especializados que estão ali para te atender. Então clica no link, dá uma lida de como o curso funciona na nossa página e se cadastre, que aí alguém da nossa equipe pode entrar em contato com vocês, beleza? Então é isso, enough com as propagandas e vamos voltar para o que interessa. Então relembrando, pessoal, o Present Perfect, ele descreve, né, ações do passado, mas sem que o tempo que aconteceu aquilo esteja especificado. E aí vem uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a contar uma história, a gente pode começar pelo Present Perfect, ou seja, não dando essa especificidade de quando o evento aconteceu, e ao decorrer da história a gente pode mudar para o Simple Past. Como aquele exemplo da festa que eu dei, se eu falo I've been to this party and I met a girl. Percebam que a primeira estrutura está no Present Perfect e a segunda está no Simple Past. Por quê? A segunda, eu já sei que eu estou falando daquela festa em específico. Dá para entender a lógica? E agora, gente, uma coisa muito importante é quando a gente vai fazer perguntas usando o Present Perfect. Então a gente pega o have, que faz parte da estrutura,
e joga lá para antes do sujeito. Então, para a pergunta ficaria have, sujeito e verbo no particípio. Então vamos pegar uma frase aqui e colocar de exemplo das três maneiras, afirmativa, negativa e interrogativa, para vocês verem como fica, beleza? I have met your sister. I haven't met your sister. Have I met your sister? Ou seja, então na afirmativa a gente segue aquela estrutura que eu já falei, sujeito, have, e verbo principal na terceira coluna, particípio. Para negar, eu uso essa mesma estrutura da afirmativa, só que eu coloco o not depois do have. E para perguntar, eu pego o have e jogo para antes do sujeito. Fácil, né, gente? E agora tem um outro detalhe que vocês precisam se atentar muito. Por exemplo, se eu for te contar o que eu comi no café da manhã. Se amanhã já terminou, ou seja, se eu estou te contando o que eu comi no café da manhã do meio-dia em diante, eu vou usar o simple past. Se amanhã ainda está acontecendo, eu vou usar o present perfect. Por exemplo, se são 2 da tarde, aí eu pego e falo pro meu amigo: Dude, I ate the most amazing pancake this morning. Mas se ainda são 10 da manhã, eu falaria: Dude, I've eaten the most amazing pancake this morning. E aqui, pessoal, não tem problema dizer this morning, porque aqui não é sobre o período do dia, e sim sobre o horário. E aqui vai uma dica muito legal também, que quando eu falo para os meus alunos, dá uma boa ajudada a clarear sobre essa questão da diferença do present perfect para o simple past. Por exemplo, se eu falo assim, eu não fui para os Estados Unidos ano passado. Então percebe que além de especificar que foi no ano passado, pensem assim, eu consigo mudar essa situação? Eu consigo ainda ir nos Estados Unidos no ano passado? Não. Então essa situação é imutável. Quando for imutável, eu vou usar o simple past. Agora, por exemplo, se eu falo assim, eu nunca estive na Austrália. Eu consigo mudar essa situação? Consigo, gente. Eu ainda posso ir para a Austrália, porque eu não especifiquei o tempo. E aí eu falaria, oh, I haven't been to Australia yet. Então eu ainda não estive na Austrália, mas eu posso ir para lá. Então essa é uma dica muito legal também que ajuda aí o pessoal a visualizar melhor a diferença entre os dois. Galera, é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer pra gente tirar a dúvida de todo mundo. E lembrando que se você quiser um teacher só pra você, siga a gente nas redes sociais e se cadastre aqui na página da Marcos Terra Idiomas. So, see you next video!